e alguma reflexão que é complexa. Este tema, na minha opinião, é complexo. É igual, como disse o Armando, mas o intuito e a forma como eu estruturei um pouco esta conversa convosco hoje é convidar-vos a refletir, primeiro, ali num primeiro momento da apresentação, sobre a nossa própria relação com aquilo que é inevitável, que é os nossos estereótipos, que todos temos, sem exceção, e perceber como isso pode condicionar a forma como nós olhamos para os outros, sobretudo quando eles são diferentes de nós, e isto é verdade às vezes na nossa cultura, por exemplo, em gerações diferentes, ou quando estamos a interagir com outras culturas, portanto, inevitavelmente nós temos representações e isso influencia a comunicação que temos com os outros. E numa segunda parte, falar os desafios que realmente esta multiculturalidade, que de uma forma provocatória vou dizer que foi imposta na última década, no mercado de trabalho e muito em particular no setor elétrico, construção civil, enfim, em determinados setores, e trouxe aqui desafios às empresas para criarem políticas o mais inclusivas possíveis, mas que num curto espaço de tempo isso nem sempre é fácil e traz desafios. Obviamente que vamos relacionar isto com a segurança, porque efetivamente, como devem imaginar, o facto de termos agora equipas e empresas que são multiculturais, a relação com a segurança também acaba por ser uma dimensão que é impactada por isto. E, portanto, tenho aqui uma pequena apresentação que vou partilhar convosco e vou convidar-vos a acompanhar a mesma. Deixem-me então aqui. Confirmem, por favor, se conseguem ver. Conseguem? Sim. Deixa-me só ver aqui. Pronto. Mas estão a ver, não estão a ver em modo de apresentação, pois não? Não. Não. Ainda não. E agora sim, não é? Sim. Portanto, o tema, como eu dizia, desta quinta-feira às 5 em segurança, que a Silvivinha está a promover, tem neste momento o tema da cultura de segurança naquilo que é a diversidade cultural e geracional, e vamos então refletir um bocadinho naquilo que são os desafios atuais e crescentes, naquilo que traz para as empresas, para a cultura das empresas, para a cultura de segurança e para as lideranças, quer as que estão no terreno, quer as que estão numa vertente mais de direção executiva e de administração. Só fazendo aqui um enquadramento, e eu lembrei-me de um artigo que li no início deste ano, no Expresso, e que faz aqui um bocado o enquadramento daquilo que todos nós já sabemos. Portanto, de facto, esta última década trouxe aqui uma mudança que foi muito abrupta, sobretudo para empresas que, em termos de realidade capital humano, era exclusivamente português, ou seja, era familiar, era mais homogéneo e, de certa forma, trazia uma maior sensação de controle. E, portanto, Portugal enfrentava, há uma década atrás, na verdade, um saldo migratório negativo e uma taxa de desemprego elevada, o que também trazia aqui, em termos de negociação no mercado de trabalho, uma realidade completamente diferente desta que temos agora. Ou seja, neste momento temos uma realidade em que temos muitas pessoas a ir embora e que estão cá, e portanto há uma fuga para o estrangeiro de uma parte muito significativa do talento que é nosso, e na verdade há aqui uma multiculturalidade que tem que ser acolhida e é de facto imposta. Portanto, sem a mão de obra de cidadãos estrangeiros que escolheram o nosso país para trabalhar, se isso não existisse, alguns setores da nossa economia teriam colapsado. E eu quase que me arriscaria a dizer que o setor elétrico seria um deles, e o setor da construção civil. E, portanto, esta é a realidade que nós temos. Não vale a pena lutar contra ela, portanto, não há mão de obra portuguesa suficiente e pode haver aqui um desafio, mas também uma oportunidade, então, de acolher outras pessoas que escolhem o nosso país para trabalhar. Obviamente que isto traz medo, há mudança, há desconfiança, faz parte, não estamos aqui a dramatizar, mas efetivamente isto cria aqui resistências. E, portanto, o convite é desmistificar um pouco aquilo que é trabalhar com a diferença e vermos nisso uma oportunidade e não necessariamente uma barreira, não necessariamente algo que seja negativo, ok? Portanto, este é o enquadramento e, no fundo, eu estou a dizer aquilo que todos sabemos. Esta é a realidade atual, mudou muito rápido, traz muitos desafios, mas não há outra hipótese senão
navegarmos com aquilo que é a realidade atual. Gostava de vos fazer um pequeno exercício. E aquilo que eu pedia a todos os que aqui estão é que, de facto, tentassem imaginar aqui o cenário que eu vou descrever e que está descrito aqui neste pequeno diapositivo. Portanto, gostava mesmo que visualizassem esta situação que aqui está. Portanto, vocês vão imaginar que vão fazer uma viagem, vocês chegam ao vosso destino, saem para jantar num restaurante típico do local do vosso destino. Nesse restaurante ao lado está um casal em que um deles expressa um dos elementos desse casal expressa grande zanga e agressividade com o outro, e vocês observam aquela situação. Na manhã seguinte, vocês vão participar de um congresso onde vai estar a administração de uma grande empresa do setor energético e é de facto uma personalidade muito conhecida no mundo da engenharia eletrotécnica. E eu agora pergunto, deixem-me parar a partilha. Quem é que imaginou que a personalidade poderia ser uma mulher? Oh, Vera, eu não percebi, ou teve cortes, eu não consegui perceber a pergunta. Exato. Quem é que imaginou, o que é que imaginaram? Homem ou mulher na personalidade da administração da engenharia eletrotécnica? De que género é a pessoa? Masculino. Pensei Masculino. homem. Alguém imaginou mulher? Não. Não. Eu dizia só que era uma personalidade importante, uma administradora. Eu não há ali questões de género, portanto estava completamente ao vosso critério. Alguém imaginou que essa pessoa seria uma mulher? Já repararam Não, como imaginar nós... que seria uma pessoa das que queria discutir no jantar. Ok, então vamos agora ao casal. Alguém imaginou um casal homossexual? Não. Eu imaginei. Imaginou? Não Imaginou dois homens? Não imaginei que fosse agora, imaginei que poderia ser, não imaginei, ou seja, não pensei que fosse um casal heterossexual. Por defeito imaginou um casal heterossexual. Por defeito imaginei um casal heterossexual, mas pensei mesmo num casal homossexual também. Ok, então vamos assumir quem pensou num casal heterossexual, quem é que era a figura que estava a ser agressiva? Homem, claro. Obviamente que isto tem a ver com factos também, não é? Não vou dizer o contrário, tem a ver com aquilo que nós puxamos para o normativo, para aquilo que é tendência. Obviamente que os nossos estereótipos têm uma base de realidade. Este exercício, este pequeno exercício que eu queria aqui promover tem a ver com as ilações e as suposições que nós temos, mesmo quando não temos a informação toda. Ou seja, isto são os estereótipos. Já vamos diferenciar do que é um estereótipo, do que é um preconceito, mas estereótipos todos temos. São vieses que são inconscientes. Vamos chamar viés, que em inglês geralmente chama-se bias, que é as distorções e as assunções que nós normalmente temos. Pode ser enviesamento. Enviesamento. Pode ser enviesamento, pode. Inconsciente, que são inconscientes. Portanto, vocês visualizaram uma situação, associaram que se era uma figura de poder, se era uma personalidade ainda mais da engenharia eletrotécnica, associaram que seria um homem e não uma mulher, mas nada dizia que era um homem, portanto poderia ter sido uma mulher. E portanto isto é só para vos convidar, e no casal a mesma coisa, não é? E portanto isto é só para perceberem como num pequeno exercício de imaginação nós temos assunções logo inconscientes, nós assumimos coisas e pomos em gavetas. É a nossa forma de nos organizar internamente. Continuando num exercício um bocadinho diferente, mas na mesma linha. Deixem-me voltar aqui à apresentação. Vamos imaginar, e este é um exercício que pode parecer estranho, mas eu gostava que imaginassem que vocês vão apanhar um comboio e todas estas pessoas têm um lugar disponível, estão ali relativamente perto, portanto estão todas mais ou menos ali perto da porta onde vocês entraram, e vocês têm que escolher onde é que se vão sentar. Em Gerarlando, que é o que eu estou a ver aqui, quem é que escolhia? Onde é que se sentava?
tivesse que escolher Ao entre pé estas desta pessoas. senhora de máscara. É? Sim, mas é sério. E porquê? Diga-me lá. Olha, para já porque ela vai protegida e nesta época das constipações era um modo de eu me sentir também protegido. Ok. Pronto, isto é o meu modo Sim. de... É o seu critério. Quando olhei, pensei logo, pronto, olha, está aqui um lugar para eu ir passar uma viagem. Para já, outra coisa, não pode falar porque vai com a máscara, é mais difícil. Por isso, ia descansado, Ok. podia dormir. Muito bem. Repara, o que está a dizer é que na sua tomada de decisão teve com base, lá está, suposições. A visualização. Portanto, é a visualização e, portanto, por exemplo, aqui há alguém que vos desperte uma maior simpatia, tipo, se calhar é boa companhia para eu ir no comboio. Alguém escolheria uma pessoa diferente? Hélio, quem é que escolhia? A senhora de cor-de-rosa que está ao telefone transmite, parece ser uma pessoa ternurenta, simpática, sorriso fácil. Acho que sim. Mas se calhar não Não ia era estar fácil, calada não por é? estar a falar ao telemóvel, não é? Mas isto é momentâneo. Eu nem olhei tanto para o telefone. Foi mesmo pela fisionomia dela. Parece-me ser uma pessoa dócil, simpática. Aham. Se calhar eu Portanto, sentava à mais beira uma dela vez, e ela ia começar a conversar comigo e largar o telefone. ok. E isso, se calhar, era um critério que para si é sedutor, a ideia de poder ter uma conversa simpática com alguém no comboio. Sim, é cativante, sim. Ok. Quem é que escolhia aqui a senhora mais idosa? Liliana. Eu precisamente ia dizer a senhora, porque realmente transmite ali ansiedade, inquietação, preocupação e no sentido de explotar uma conversa com ela e tentar acalmar, ou pronto, se calhar até precisava só de companhia. Desperta-me ali certa Ok. curiosidade, gostava de saber a história da senhora. Pronto, é isso. Mas parece-lhe inquieta, não é? Parece-lhe inquieta É. a senhora. Que está a Ok? precisar de qualquer mão amiga, um sossego, qualquer coisa. Portanto, desperta-me ali Ok. qualquer coisa de curiosidade que gostava de estar com a senhora. Pronto, é isso. Muito bem. Mais ou Muito menos. bem. Ok, Liliana, obrigada. Helga. Olá, boa tarde. Eu escolhi a senhora que tem o véu islâmico. O hijab, ok. E porquê? Sim. Porquê? Porque, primeiro, tenho a sensação que provavelmente ninguém se sentaria ali. E porque também, quando vou nos transportes públicos, normalmente quero estar um bocadinho sossegada e imagino que junto a esta senhora estaria mais sossegada. Por outro lado, se ela precisasse de ajuda, era alguém que eu estaria disposta a ajudar. A senhora mais velha parece-me desconfiada. É engraçado. Ok. Comparando com Eu diria curiosa, talvez. A mim parece-me Eu desconfiada eu pela acho que está forma que tem o desconfiada para mim. semblante. Ou seja, reparem como temos mapas mentais para ler indicadores em que as pessoas ainda não falaram, vocês só estão a tirar um primeiro raio-x à pessoa e já têm um sistema de crenças que vão pôr em prática decisões. Isso são estereótipos. O que estamos a ver aqui é que nós temos estereótipos, até numa coisa tão simples como escolher. É claro que vocês podem dizer, tanto me faz, era a pessoa que estivesse mais perto. Também é um critério. Mas às vezes, inconscientemente, nós podemos tomar uma decisão para alguém que nos desperta qualquer coisa. Ou lá está o instinto de ajudar, ou o ser diferente. Nesta menina de hijab, ela já tive pessoas a dizer-me que o facto dela, se calhar, ser de uma cultura diferente, poderia haver ali uma troca, de uma partilha de ideias. Tenho aqui uma mãozinha no ar do José Gonçalves. Boa tarde a todos. Eu seria mais pragmático. Eu iria escolher um lugar que estivesse livre, que não tivesse nenhum objeto em cima e preferencialmente virado no sentido do movimento do comboio. Depois, se fosse mulher, melhor. Em termos de conversa. E porquê? Achas que as mulheres são melhores conversadoras? Sim, prefiro. Ok. É também uma assunção, não é? Ou seja, isto é um estereótipo, não é? E o estereótipo, atenção, não tem nada de negativo. Quando eu digo estereótipo
todas aquelas crenças inconscientes, os tais enviesamentos. Quando eu digo enviesamentos é uma ilação, nós não só depois é que vamos confirmar se a nossa leitura está certa ou não. Ou seja, são coisas que nós assumimos factos. Obrigada, José. Ó Vera, cortou. Cortou? Eu estava a dizer a Helga, se ela Estamos com tem aqui a algumas mãozinha no falhas, ar, da sim. Helga. Sim. É só pegar na ideia do José, então, sendo mais pragmática, não ia escolher nenhum destes lugares, porque por pragmatismo eu escolho os lugares que estão de costas relativamente ao sentido do Pronto. transporte, porque em caso de paragem Eu, por são acaso, aqueles também. É engraçado. Ok. E tive esta situação há uns dias atrás, em que não havia nenhum lugar de costas e fiquei assim, então agora onde é que eu me vou sentar? Olha, e por acaso foi de lado, se calhar também foi influenciada por isso, pela minha experiência mais recente, que é a única cadeira que está de lado, que foi a pessoa que eu escolhi. Ok. Engraçado. Tomei consciência disso agora. Ora bem. Baixar a mão. Obrigada, Helga. Obrigada. Aqui, no fundo, estes dois pequenos exercícios era só para ilustrar que, de facto, nós, em situações da nossa vida cotidiana, de facto, temos estereótipos e pomos esses estereótipos em prática. Só é negativo, ou os estereótipos só se tornam negativos, portanto, isto são enviesamentos inconscientes, são vieses inconscientes que são, de atitudes que nós, pela nossa experiência de vida, por aquilo que é a nossa forma de ser, de facto são crenças que, reparem, o estereótipo é organizador. Nós arrumarmos mais ou menos em gavetas pode ser organizador. Qual é que é o impacto disso? É que se formos muito rígidos nisso e se não tivermos uma mente aberta para tirar a dúvida se de facto o nosso viés pode estar certo ou errado, aí caímos num preconceito que pode afastar-nos, pode afetar a forma como nós pensamos, como nós agimos e como nos relacionamos. Portanto, podemos não estar a dar o benefício da dúvida num conjunto de situações. E vamos ver que isso é particularmente crítico quando falamos de uma empresa, de uma cultura de segurança que essa empresa quer implementar, num contexto de multiculturalidade, porque aquilo que é diferente de nós temos necessariamente mais dificuldade em compreender. Só conseguimos compreender se tivermos mente aberta para isso. E às vezes é preciso questionarmos os nossos estereótipos e perceber que às vezes as nossas leituras podem estar erradas. Portanto, temos que ter esta humildade crítica. E só para terem uma noção, não vou perder muito tempo nisto, nós temos vários, estes são só alguns vieses inconscientes, ou seja, nós temos tendência às vezes a gostar mais de pessoas que se parecem connosco, às vezes proximidade a nível de idade, às vezes até de escolaridade, de habilitações, às vezes até a própria área geográfica, ou seja, pontos de afinidade. Atenção que isto é válido e é legítimo, mas há de facto um instinto quase inconsciente para nos aproximarmos de quem de facto tem mais semelhanças connosco. É mais fácil perceber, não é? Alguém que é mais parecido connosco. Depois temos um viés confirmatório, que este é terrível, é quando nós temos certas ideias fixas sobre alguém ou sobre algo, a tendência é que os nossos óculos vão à procura de informação que confirmem esses viés. Portanto, é confirmar aquilo que são as nossas crenças. E às vezes entramos numa espiral que lá está, pode ser enviesada, pode ser distorcida. O efeito diálogo, que é muito conhecido, tem a ver quando alguém nos dá uma determinada informação sobre alguém ou sobre alguma coisa, a partir daí nós quase que já temos um crivo positivo para avaliar essa pessoa. Portanto, já há uma informação inicial, às vezes pode ser uma primeira impressão, que condiciona depois a representação que vamos. Também existe o contrário, que é o chamado efeito de Horn, que é o oposto do efeito de halo. O efeito de grupo, o que é o efeito de grupo? É tão simples como se eu estiver num grupo e eles tiverem uma conduta que vai num determinado sentido, a minha tendência é a copiar e a modelar o padrão desse grupo. O de género também existe, há um viés de género, há representações do feminino e do masculino, e que obviamente alguns têm uma base válida, mas que às vezes também pode criar preconceitos, pode criar até desigualdade.
a nível de género. E, portanto, só para terem a noção de que estereótipo são estas opiniões e ideias generalizadas que vocês tiveram aqui a partilhar, portanto, nós pré-definimos só para termos alguma sensação de controlo, portanto, estas pré-definições, estas ideias que nós estabelecemos previamente, antes de termos os factos, antes de validarmos, é organizador e tem a ver com a aparência, lá está, vocês no comboio foi mais ou menos pela expressão facial, pela aparência, pelo género, e portanto a própria cultura, pode haver indicadores culturais que nos aproximam ou afastam. A menina que tinha o lenço, nós assumimos que ela é de outra cultura ou de outra religião, não é? E portanto nós temos opiniões e ideias generalizadas e podem estar de facto distorcidas em relação a isso. Isto são estereótipos. O preconceito já é fazermos um préjuízo negativo sobre isso, ok? Ou seja, já é a nossa valorização negativa disso. E isso, em última instância, se acontecer, pode traduzir-se depois numa conduta discriminatória. Portanto, esta diferença é importante, que é estereótipos todos temos, a maneira como os gerimos e como navegamos neles pode aproximar-nos do preconceito ou pode afastar-nos dele, conforme nós vamos questionando as situações. Isto tem tudo a ver com pensamento crítico e com abertura de mente e com humildade realmente para nos questionarmos e para sairmos da nossa zona de conforto, ok? Só para ficarem com esta ideia de que estereótipos são crenças e o preconceito é aquilo que nós avaliamos desse estereótipo e depois a discriminação, que pode ser discriminação de género, racismo, enfim, não vamos, mas tem a ver já com comportamentos que vêm desses preconceitos e que nos faz afastar aquilo que nós não compreendemos ou que achamos que é mais negativo, ok? Pode ser desde, por exemplo, se vocês estivessem numa rua, é muito diferente se passa alguém tatuado e com uma roupa assim mais alternativa do que se passar alguém, se for uma velhota de 60 anos, que nós assumimos que não nos vai assaltar. Assumimos, não é? E, portanto, nós todos fazemos este tipo de exercício, ok? Portanto, isto é a notícia, que é todos nós temos estereótipos e ter consciência disso é um passo importante. Quais é que são os desafios? E vou só mencionar alguns. Esta questão de facto é complexa, pensando que todos nós temos isto e pensando que fazemos parte de uma empresa e pensando que essa empresa de facto cada vez mais tem esta multiculturalidade. Quais é que são os desafios dessa multiculturalidade no trabalho e a sua relação com a segurança? A primeira é a comunicação. Portanto, a comunicação, reparem, a forma como nós comunicamos verbal e não verbalmente é cultural também. Até se pensarem só em Portugal, em termos de regional, existem diferenças, ok? Portanto, alguém tem a câmara ligada. A comunicação intercultural pode ser muito complexa, porque há barreiras linguísticas, existem diferentes estilos de comunicação. Só para ter uma noção, em algumas culturas o olhar nos olhos pode ser tido como agressivo e desafiante, noutras é estou interessada em ti. Reparem a diferença que há numa coisa tão simples como olhar nos olhos. Em algumas culturas, e por isso é que é tão importante conhecer o outro e a cultura do outro, a comunicação não verbal pode ter significados opostos. E isso o que é que pode acontecer? Pode levar a mal-entendidos, pode levar a dificuldades de comunicação e pode levar a conflitos culturais, portanto, a conflitos interpessoais. Portanto, a comunicação, a questão da comunicação direta, há países, pensando até, podemos passar em países da Europa, há países em que preferem que a comunicação seja feita de forma curta e grossa, digamos assim, direta, não vê isso como agressivo, e há países que preferem ali uma almofada. Ou seja, a questão da comunicação direta versus comunicação indireta também é cultural. Outra questão é a hierarquia. A relação com a autoridade é muito diferente nos países asiáticos, para os países africanos e para os países europeus. A questão da relação com a autoridade. E a necessidade de feedback é também cultural. Portanto, existem povos, digamos assim, países em que há muito uma cultura de receber feedback e outro que não precisa assim tanto. E, portanto, as barreiras à comunicação
e eu vou falar nisso mais à frente, existem já formas de formar as pessoas para isto, ou seja, para perceberem as diferenças até às vezes nas palavras. Ou seja, existem palavras que na nossa cultura podem ser inócuas e noutras culturas podem ser até ofensivas, ok? Mesmo, estamos a falar mesmo de países de língua portuguesa, por exemplo, entre Brasil e Portugal, existem palavras que aqui são completamente inócuas, como no Brasil podem ser ofensivas, ok? Conflitos culturais é outro desafio e tem a ver com estas barreiras comunicacionais que eu estou a falar, portanto, tudo o que sejam normas, valores e práticas diferentes, e existem às vezes mal-entendidos culturais que lá está, têm que ser vistos à lupa. É preciso que aqui, na minha opinião, as próprias diferenças e as lideranças das equipas tenham este cuidado. Lembrem-se que cultura de segurança, um dos pilares da cultura de segurança é esta comunicação e cuidado constante com as pessoas. Não é tratar as pessoas como vidrinhos, é perceber como é que as pessoas de facto recebem as mensagens que se querem transmitir. E às vezes este cuidado pode dar trabalho, pode ser de facto algo difícil de se conseguir, mas não há outra maneira a partir do momento em que temos diferentes sensibilidades culturais numa equipa, ok? E portanto é importante resolver estes mal-entendidos culturais através da escuta ativa, através daquilo que é sensibilidade cultural, através do esclarecimento, através de formação e através de mediação de conflitos. E aqui os líderes têm um papel fundamental. Falámos já dos estereótipos e preconceitos. Se isto existir numa equipa, isto afeta muito a comunicação da equipa, afeta a produtividade e afeta a segurança. Se alguém na equipa sentir que não está, que está a ser discriminado de alguma forma, pode ter uma atitude pouco cuidadosa com o trabalho. Mais ainda, se houver aqui alguém que esteja a discriminar e que esteja a desvalorizar alguém, vai ser menos cuidadoso também no que diz respeito à sua segurança. Isto é inconsciente, não estamos a dizer que as pessoas são más umas para as outras conscientemente. O que eu digo é, se eu achar que aquela pessoa não tem o valor que eu entendo que deve ter, ou desvalorizar aquilo que ela me possa estar a pôr, efetivamente isto vai impactar na produtividade e não há dúvida nenhuma que, havendo divisão na equipa, há uma segurança que fica comprometida. Isto às vezes acontece. Há o nós e o eles. E às vezes o próprio discurso, não sei se sentem isso na vossa realidade, há este discurso. E ao pôr em gavetas, eles da nacionalidade, os angolanos, brasileiros, isto existe e é preciso falar disso de forma franca e aberta, e esse nós e eles às vezes cria ali uma divisão que compromete a segurança. Até porque a relação com o risco é diferente. E é preciso perceber que é diferente. E por isso as empresas, é verdade, deixem-me andar atrás, é verdade que quando nós vamos para um país diferente, e nós portugueses somos de um país de imigrantes, nós temos que, obviamente, fazer um esforço para nos integrar, para conhecer a cultura do país que nos acolhe, mas também é verdade, e aqui eu acho que as empresas têm uma responsabilidade grande nisto, tem que haver aqui uma política de inclusão e de integração para também apresentar essa cultura, cultura do país, cultura da empresa, cultura de segurança da empresa, a quem chega. E isso só se consegue com um diálogo constante. E, portanto, às vezes, e isto é uma realidade que existe, pelo menos daquilo que eu observo, que trabalhadores de diferentes culturas podem, de facto, ter dificuldades de integração e, em última instância, isso pode fazer com que eles não se fidelizem à empresa e queiram ir embora, não é? Portanto, a cultura dominante é do país que acolhe, é da empresa que lá está, é da maior parte das pessoas que estão naquela empresa, mas efetivamente é importante que não se criem sentimentos de exclusão, porque isso cria divisão e isso é um fator de risco. As hierarquias culturais, aqui só queria passar a mensagem que, de facto, a forma de prestar respeito à autoridade, a um chefe de equipa, a um líder, qualquer que ele seja, também é diferente do ponto de vista cultural e é preciso perceber aqui como é que um líder pode ter esse respeito, percebendo também, passando também a mensagem certa à equipa e, sobretudo, a pessoas que possam ser de outras culturas. Falando aqui também um bocadinho, e pegando no título também, obviamente, do webinar, isto também é verdade, com as questões geracionais. A relação com o trabalho,
pus aqui este pequenino quadro que já vai buscar aqui pessoas que são os veteranos, os baby boomers, que são os que estão entre os 40 e os 60 anos, os da geração X entre os 35 e os 45, os 24 e 34, que é a geração Y, e agora já temos a geração Z, que já está a entrar no mercado de trabalho, que são com menos de 23 anos, e reparem como estas 5 gerações podem estar numa empresa, porque são períodos muito curtos, portanto temos aqui a convivência de 5 gerações, com uma relação com o trabalho completamente diferente, e quando eu digo completamente diferente, é mesmo. Os veteranos, e digam-me se revêem nisso, até do discurso que têm nas vossas empresas, de pessoas que às vezes até têm função de liderança, que estão de facto no ativo. Os veteranos, que são os que têm mais de 61 anos, são pessoas com grande experiência, obviamente, vestem a camisola, têm uma fidelidade com a empresa muito grande e valorizam uma coisa que é uma palavra que muitas vezes também se ouve, que é o sacrifício. E, portanto, têm muita dificuldade, e ainda à geração Z, saltando aqui estas 3 gerações que estão pelo meio, reparem, a geração Z já estão numa lógica de trabalhar remotamente, se puder ser, já são mais críticos e seletivos, o amor ao trabalho e ao sacrifício é completamente distinto, privilegia o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Se mudarem de empresa várias vezes ao longo da sua carreira, até veem isso de forma positiva e, portanto, percebam como isto pode ser difícil quando estamos a falar de equipa de trabalho, sendo que o veterano à partida pode ser um líder de equipa e o geração Z e geração Y também, que são mais, os da geração Y são conhecidos por serem mais reivindicativos, com grande consciência social. Isto cria aqui um conflito não cultural, mas geracional. E por isso é que, como é que isto se resolve? É muito importante que haja aqui uma mediação e uma zona segura para perceber o ponto de vista de um e do outro, porque não adianta o veterano impor, nem a geração Y vai mudar aquilo que é uma cultura que também está instituída. Portanto, tem que haver aqui qualquer coisa que resulte desta mistura de gerações numa empresa. De que forma é que isto compromete a segurança? A relação com o trabalho é diferente. Eu diria até, se me permitem a provocação, que as gerações Z, Y e X podem influenciar positivamente os veteranos até na questão do equilíbrio do tempo a trabalhar e da carga e do sacrifício, ou seja, aqui um respeito maior pela vida pessoal, até podem ter essa vertente mais positiva, digamos assim. E, portanto, as diferenças culturais têm muita influência na comunicação empresarial, desde o idioma, obviamente, que é aqui uma barreira. A comunicação não verbal, volto a dizer, é muito diferente. Existem pessoas que, determinadas culturas que são mais expressivas, mais fáceis de ler, outras nem tanto. A maneira como regulam as emoções pode ser completamente diferente, os estilos de comunicação, a própria orientação no tempo, quer a médio e longo prazo, a questão de pessoas que planeiam a médio prazo e outras que são mais imediatistas, por exemplo, a tomada de decisões e depois a questão da etiqueta empresarial que tem que aculturar todas estas diferenças. Partilhar convosco, e há alguns estudos sobre isto, até muito interessantes, que os valores culturais têm um efeito na percepção do risco, assumindo que, e pensem comigo, a percepção do risco tem a ver com um julgamento subjetivo que nós fazemos, se aquilo pode ou não correr mal, que uma determinada situação pode ou não correr mal. Efetivamente, a relação com o medo e a relação com o planeamento e este exercício antecipatório também tem aqui uma vertente cultural. Por exemplo, em países da América do Sul e países da África, alguns estudos sociológicos demonstram que têm uma atitude mais destemida e mais impulsiva, de menor medo. E isto pode, obviamente, a percepção do risco aqui é diferente e isto pode, obviamente, aproximar estas pessoas do risco. Tudo isto se treina, tudo isto pode ser modificado depois com determinado treino, mas é um dado importante para as empresas quando elas acolhem pessoas de determinadas culturas. Portanto, é muito importante perceber como é que é a relação com a segurança e a relação com o risco da cultura das pessoas que estão a ser acolhidas.
Portanto, cada país, cada região até, possui as suas peculiaridades e visões específicas em relação à gestão do risco. E, portanto, ter esta visão, ou achar que a segurança é global em qualquer espaço ou local do mundo, não é verdade. Portanto, também a percepção do risco é cultural. E isto significa que as nossas empresas, falando das empresas em Portugal, podem estar a receber pessoas em que, efetivamente, quando se desconstrói, percebe-se que a forma como lidavam com o risco e com a segurança no seu país poderia ser deficitária, mas também pode acontecer o contrário. Portanto, podem vir pessoas em que, de facto, e não sei, aqui também imagino, e sei que estão aqui empresas que também trabalham, como a Silvivinha, que também trabalham noutros países, e a Painhas, e, portanto, que trabalham noutros países da Europa e não só, e sentem essa diferença cultural quando têm que se adaptar a uma cultura que tem determinados requisitos, determinadas exigências e determinados mapas mentais para olhar para o risco, para a segurança e para as pessoas na sua relação com o trabalho. E não vou passar de medir e avaliar a inteligência cultural de uma empresa. Porque, no fundo, esta é a ferramenta. É preciso haver uma inteligência cultural que tem determinadas dimensões, que permite aqui perceber se, de facto, a questão cultural, ou melhor, quais são os fatores de risco entre a relação entre cultura e segurança. Isto é, se eu conseguir ter uma noção do universo que tenho na minha empresa, eu posso avaliar determinadas dimensões e perceber que tipo de cultura de segurança é que eu posso implementar e quais são os meus fatores de risco. Desde a relação com a autoridade, desde a questão se são culturas mais individualistas ou mais coletivistas, se há aqui a questão da incerteza, a questão da orientação a longo prazo. Existem aqui dimensões que podem dizer como é que é o puzzle, que puzzle é que a minha empresa tem e como é que eu posso usar essa multiculturalidade a favor de uma cultura de segurança que sirva toda a gente que está na empresa. Ok? Há alguma questão que queiram pôr? Fazendo aqui uma paragem? Não? Não, acho que não. Em termos da multiculturalidade, no caso de Portugal e no setor elétrico em particular, é uma multiculturalidade, como eu disse, que foi imposta. Ou seja, há aqui de facto um discurso de que é importante acolher estas pessoas, é importante ter uma política inclusiva, mas o que se sabe hoje é que ainda é muito superficial essa política e essa mentalidade. Ou seja, ainda não há, porque são muito poucos anos a lidar com isto, na verdade, e aí as empresas ainda se estão a debater sobre como é que podem lidar com esta diversidade, sobretudo como é que trabalham as lideranças neste sentido, ok? E por isso esta adaptabilidade cultural leva tempo e há maneiras de mitigar, e vamos precisamente a isso. Portanto, quais são as estratégias que as empresas podem mitigar estes desafios? Uma delas, e a primeira, se me permitem, é de facto haver sensibilização e formação para isto. Portanto, já existe formação específica para diversidade e comunicação intercultural. Ou seja, a ideia é convidar todos os trabalhadores, em conjunto, num contexto de multiculturalidade, a pensar nestas questões, do nós versus eles, as tais diferenças interculturais, como é que se comunica eficazmente com várias culturas, lá está, tentar perceber o que é que são as diferenças em termos de comunicação para não haver aqueles erros de interpretação, como é que se podem prevenir conflitos interculturais e, sobretudo, a formação pode ser um palco muito interessante para quebrar com estereótipos. E para isso é preciso que às vezes criem aqui espaços, e o espaço da formação é um deles, para realmente se falar sobre isto, porque senão às vezes criam-se nós na comunicação que reforçam os estereótipos e não os eliminam. Quando estas coisas não são desconstruídas, elas escalam, ok? E os estereótipos funcionam muito assim. Se reparem, basta pensar nisto, se eu tenho um estereótipo em relação a uma determinada cultura, se isso obviamente me traz dificuldades na comunicação e me traz conflitos
a nível cultural, isto só vai fazer com que o meu estereótipo se confirme e engorde, não é? Porque realmente eu não quero sair desta zona de conforto. E por isso acho que é mesmo muito importante haver formação específica para a promoção de inteligência cultural e sensibilidade cultural. Eu sou suspeita, mas acho mesmo que esta é uma estratégia crítica. Depois, obviamente, trabalhar muito para criarmos líderes inclusivos, perdão. Ou seja, temos que ter líderes sensíveis à diversidade e às diferenças, e sensíveis às diferenças culturais. E isto é desafiante. Porque temos aqui, reparem, temos aqui duas questões. Temos líderes que estão nos veteranos, muitas vezes, estão ali nas últimas gerações, nas gerações mais velhas, nos dois tipos de geração, em que têm pessoas de outras culturas e de outras gerações. E há aqui barreiras que podem vir destas duas frentes. Portanto, olhar para os líderes e tentar ajudá-los. É importante ajudar as equipas a perceber os líderes, mas é muito importante ajudar os líderes a quebrar estas barreiras e até a serem facilitadores e promotores de uma diversidade e de uma comunicação intercultural eficaz. Não é fácil, isto não é fácil, e obriga a muito diálogo, obriga a muito trabalho, obriga a muita formação, mas não há outro caminho, até porque a realidade, como eu dizia no início, no enquadramento inicial, é esta e vai ser cada vez melhor, vai ser cada vez mais assim, embora o discurso que eu ouça vai ser cada vez pior. E isto é um estereótipo, já é a nossa crença mais negativa a achar que isto só vai trazer dificuldade e não vai trazer oportunidade. Neste momento, eu sei que traz dificuldade, mas se não houver aqui uma noção de que pode ser uma oportunidade, as empresas vão se debater. Aqui isto é um livro que eu acho muito interessante, que tem a ver com a humanocracia, e aqui a única ideia que eu queria passar é que, de facto, o paradigma da gestão e da liderança mudou. Ou seja, este foco nas pessoas, este cuidado com as pessoas, este cuidado com a diferença, é a única maneira que pode fazer com que as empresas se tornem competitivas e se diferenciem das suas concorrências, seja em que setor for. Ok? Continuando aqui nas estratégias para mitigar e superar estes desafios que estamos aqui a falar, a aprendizagem mútua, obviamente, a comunicação aberta e tudo aquilo que eu no fundo já referi, a questão da inteligência cultural. Existe já um quociente de inteligência cultural das empresas. Isto é muito interessante porque permite aqui perceber o nível de maturidade que uma empresa pode estar para acolher pessoas de diferentes culturas, a adaptação à comunicação, a prática da escuta ativa, a comunicação não verbal. Portanto, se repararem, estamos sempre a falar de comunicação, saber ouvir e saber passar as mensagens certas, promovendo sempre este registro de inclusão e de um ambiente onde todos de facto se sintam livres. Lembrem-se, e provavelmente já não se recordam, mas houve um webinar que falámos no passado, em que falámos muito de um conceito de segurança psicológica. A segurança psicológica tem tudo a ver com segurança no trabalho, como vimos, e tem tudo a ver, se pensarem comigo, com aquilo que é a multiculturalidade. O sentir que pertencemos a uma empresa, mesmo não sendo do país onde essa empresa está, é fundamental para que haja segurança psicológica. E por isso as empresas têm que ser boas acolhedoras disto. É verdade que quem chega tem que se saber aculturar, e é um discurso que eu ouço muito, que é também tem que haver um esforço de quem vem de perceber como funciona cá. Eu não discordo disso, mas acho que quando nós recebemos alguém em nossa casa, uma das coisas que nós fazemos, não sei se vocês têm essa prática, mas uma das coisas que muitas vezes fazemos é mostrar a nossa casa, não é? E se tivermos determinadas regras, podemos pedir às pessoas que sigam essas regras, mas também tentamos fazer o máximo para que o nosso convidado se sinta bem, não é? E, portanto, estas políticas inclusivas são fundamentais para que as empresas se adaptem, porque senão vai haver uma constante rotatividade das equipas, se não houver aqui, de facto, se a empresa não for uma casa onde as pessoas fora gostem de estar.
E por isso é que é tão importante aqui estes passos que eu aqui tenho, e perdoem este diapositivo mais cheio, mas isto são passos para que de facto uma empresa tenha uma política inclusiva, ou seja, realizar um diagnóstico, primeiro perceber em que ponto é que está a inteligência cultural da empresa, qual é que é o ponto de sensibilidade da empresa, existem instrumentos para avaliar isto, o foco no bem-estar, obviamente, mas atenção que é o foco no bem-estar considerando esta nuance de multiculturalidade, que faz muita diferença, faz mesmo muita diferença. O ouvir as equipas, ou seja, perceber se há situações, porque existem às vezes situações de estereótipos que já viraram preconceitos e que às vezes até existem atitudes discriminatórias, às vezes até, atenção, que às vezes as atitudes discriminatórias podem não ser, na perspectiva de quem discrimina, uma discriminação. Por isso é que é importante esta vertente mais educacional. Às vezes a pessoa pode ter dito que aquilo foi só uma brincadeira, eu não tive o intuito de discriminar, mas se o outro se sente discriminado, é preciso desconstruir isso. Nós não conseguimos resolver tudo com a brincadeira, não é? Ou escudarmos nisso o tempo todo. Mantermos, obviamente, a mente aberta para comparar diferentes pontos de vista e volto a reforçar a formação focada no tema e incentivo de diálogo sobre o assunto. Esta já é uma prática muito comum num conjunto de empresas que, na verdade, procuraram a multiculturalidade, e existem multinacionais que procuram essa multiculturalidade. No caso das empresas, falando aqui se calhar da maior parte das empresas que estão aqui neste webinar, é uma multiculturalidade imposta, e se eu estiver a dizer uma asneira, por favor, corrijam-me. E isto faz com que se imponha uma mudança que não estava nos planos, não estava nos objetivos estratégicos da empresa. Impôs, foi a realidade que impôs esta mudança. Só focar ainda aqui mais duas estratégias. Uma delas é programas de mentoria. O que é isto? De uma forma muito simplista, é pôr os líderes aqui com um papel muito importante de promotores de diversidade cultural, ou seja, eles podem ser mentores de funcionários que vêm de minorias. Agora, estas pessoas têm que ter o perfil certo, têm que ser treinadas para isso, mas é uma forma de dar esta responsabilidade a promotores de segurança e promotores de diversidade cultural nesse contexto. E é muito importante criar estes orientadores, estes mentores que tenham como foco esta questão da coesão da equipa num contexto de multicultural. E depois existem pequenas iniciativas, e se calhar muitos de vós já promoveram isso, que é, ok, vamos tentar conhecer melhor as culturas das pessoas que cá estão na nossa empresa, e podem criar às vezes workshops de culinária, que pode ser temático para aquele país. Há um número significativo de trabalhadores dessa cultura, apresentações culturais, pode ser coisas de dança, coisas de música, ou seja, eventos internos que, de certa forma, exaltem as diferentes culturas que existem nessa empresa, e são coisas muito simples e que promovem o bem-estar e promovem o tal sentimento de pertença e de integração dessas pessoas, ok? E, portanto, isto são iniciativas que são execuíveis e que podem contribuir para a inteligência cultural das empresas. E por isso, de uma forma muito, muito sintética, para promover mudanças comportamentais e culturais numa empresa, a administração, toda a liderança tem que estar alinhada nisso, tem que haver comunicação sobre isso, tem que haver um plano comunicacional para se trabalhar esse assunto, a forma como se promove de facto essa inclusão e essas políticas inclusivas, e portanto tudo o que seja promover a aceitação e o respeito mútuo entre as pessoas que trabalham. Uma equipa que não consiga comunicar ou que não consiga entrosar-se por barreiras culturais, o que eu quero dizer é, não se pode dizer há barreiras culturais, por isso é que a equipa não funciona. As barreiras culturais trabalham-se. E se não se fizer isso, vamos ter aqui um problema, porque vamos ter, eu acho que cada vez mais vai ser difícil ter equipas a trabalhar e ter empresas que não tenham que ter aqui uma multiculturalidade e mais culturas que às vezes são muito, muito diferentes. Daí a necessidade de olhar para isto de uma forma séria e comprometida. E sairmos, sobretudo, ouvindo daquele discurso de isto é muito complicado,
deste sítio escuro, de acharmos que isto é um problema sem solução e começarmos a pensar de uma forma mais aberta e pensar que isto pode até enriquecer as empresas noutra perspectiva. Ok? Síntese aqui deste webinar, que no fundo é a mensagem que eu queria transmitir neste tão pouco tempo que me foi aqui atribuído, que é tudo o que sejam políticas inclusíveis contribui para a segurança, leva à segurança psicológica, por sua vez a segurança psicológica traz comunicação eficaz e estabilidade nas equipas, a segurança psicológica, lembrem-se, é a segurança em falar, a segurança em pertencer, é o sentir que faço parte. Independentemente de ter nascido, se calhar, noutro continente, ok? Esta comunicação eficaz e estabilidade das equipas leva à produtividade e, obviamente, que a produtividade também leva à segurança e, portanto, nós, se repararem até nos webinars que já aconteceram aqui na Silvivinha, nós falámos destas variáveis todas, faltava esta na minha perspectiva e que afeta muito outros temas que já falámos de segurança psicológica e de comunicação, que é comunicar num contexto multicultural. Obviamente que depois existem detalhes que só em sede própria é preciso perceber, as empresas precisam perceber, ok, que culturas é que temos aqui? Vamos falar com as equipas, que dificuldade é que há? Os chefes de equipa, que dificuldade é que eles demonstram? Até no próprio processo de recrutamento, por exemplo, que dificuldades é que há nesta questão de acolher pessoas de outras culturas? Quais são as dificuldades para pensar de facto aqui em soluções? Portanto, o primeiro passo é diagnosticar e perceber qual é a abertura da empresa para olhar para estas questões. Gostava de partilhar aqui um vídeo, mas eu acho que, deem-me só aqui um segundo, que eu acho que para partilhar tenho que pôr aqui o som. Continuam comigo? Sim. Sim, estamos cá. Claro. Estamos cá, Sim, sim. estamos cá. Estamos embalados, mas estamos cá. São 3 minutos aqui o vídeo. Ora, deixa-me aqui ver se consigo pô-lo. Eu acho que vão conseguir ouvir. Estão a ver o quadradinho do vídeo, não estão? Sim. Ok. Sim, já está a iniciar. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. Oi? There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely.
We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. Pronto, isto foi o anúncio. Isto é um anúncio que eu achei muito, muito curioso, que foi feito na Dinamarca, e que, no fundo, ilustra aqui que é muito importante olhar para as diferenças e respeitar as diferenças, mas ter a noção que existem matrizes comuns, que são emocionais, que têm a ver com a vida, não é? Há coisas que, de facto, são transversais e que vão muito para além da nossa cultura, não é? E, portanto, este vídeo que achei aqui é, no fundo, nós às vezes vemos para além daquilo que é o nosso estereótipo, que todos nós temos, não é? Mas nós temos esse estereótipo e ter consciência disso, eu acho que é o primeiro passo para conseguir ver para além do género, para além da cor da pele, para além daquilo que muitas vezes faz com que nós tiremos ilações. E por isso a mensagem que queria passar neste webinar é que é preciso olhar para isto de uma forma, seja só o dizer que esta é a realidade e temos que nos adaptar e tal. É se calhar importante começar a falar disto, como falamos de segurança, porque isto tem tudo a ver com segurança, na minha opinião, e está a trazer desafios para a segurança, porque se a comunicação for mais difícil, então temos aqui um fator de risco importante. E por isso o desafio era ver este desafio sim como um problema, mas também como uma oportunidade para nos ajustarmos e para nos adaptarmos. Armando, cumpri aqui a horinha à risca, acho que me portei bem. 5 estrelas. Pelo menos fiz esse esforço. Sim. E, portanto, da minha parte, era um pouco este estímulo à discussão que queria pôr aqui. Sim, não sei se alguém quer fazer algum comentário ou não é? Não, posso? Agora. Força, claro. Pronto, Sim, claro que sim. então é assim, em relação à política de inclusão, eu acho que as organizações, no início, foram forçadas a incluir, ou seja, por força da dificuldade de recrutamento, tiveram que ter diversidade de culturas, de nacionalidades, mas eu acho que agora já existe a fase de fazer alguma coisa sobre isso, ou seja, eu acho que já está na cultura das próprias empresas a inclusão, ou seja, terem que lidar com a diversidade, terem que lidar e aproveitar a diversidade, ou seja, porque a diversidade, além de ser um fator, a princípio parece um fator negativo, mas depois torna-se extremamente positivo. E então na segurança é muito importante a inclusão, mesmo a inclusão de quem não seja diferente. Mesmo os nossos, quanto mais coesa for uma equipa, quanto mais inclusiva for uma equipa, melhor métodos de proteção eles têm. Ou seja, porque confiam uns nos outros, auxiliam-se uns aos outros e nada melhor que a interdependência como fator de prevenção de sinistralidade e de comportamentos, ou seja, até do próprio bem-estar da equipa. Se numa equipa houver atritos, se não houver inclusão, mesmo aí, mesmo que sejamos todos portugueses e todos da mesma região do país e tenhamos as mesmas vivências, quanto mais inclusiva for uma equipa, mais garantias nós temos que com aqueles não acontece nada, ou se acontece, há uma ajuda entre todos, de modo a minimizar as consequências. Isso, eu acho que nesta parte da inclusão, as organizações, as empresas,
cada vez mais estão a munir-se e a ajudar, de modo a que tudo seja integrado da melhor maneira para que até na produtividade isso seja benéfico. Era só este tipo Sim. de comentário que eu queria fazer, e agradeço à doutora Vera por mais uma jornada, mais um fim de tarde bem passado, porque além de nos distrairmos, levamos alguma coisa para casa, o que é importante, uma prenda de Natal. Levamos mais uma prendinha e isto ajuda. Por isso, muito obrigado por mais este momento. Obrigada, Geraldo. Obrigado, Egílio, obrigado. Obrigadíssimo. E antes, Não sei se- agora se mais alguém. antes de eu fechar o meu microfone, quero desejar boas festas a todos, porque em princípio a maioria já não nos vamos ver, mas desejo boas festas a todos. Muito bem. Obrigado, Egílio. Obrigada. Igualmente. Obrigada, igualmente. Para Obrigado, todos. igualmente. Obrigada. Boa tarde, Não obrigado. sei se mais alguém. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Pronto, se não houver, se não houver mais comentários, vamos então nos despedir, está bem? E agradecer a presença de toda a gente em mais esta horinha bem passada. Acho que funciona assim, sermos curtos e incisivos, o que conseguimos prender as pessoas ao ecrã, até com outra particularidade. Pronto, damos por fim, portanto, este nosso webinar e esta jornada de 2024 de vários webinars que fomos realizando ao longo do ano. Pronto, e espero que tenham gostado. A gravação vai ficar depois disponível, e nós depois vamos poder partilhar o link, se quiserem voltar a ver na véspera de Natal com a vossa família em casa. Ficava sempre bem. Pronto, agradecer a vossa presença. Ou sozinho em casa, não é, Armando? Ou sozinho Ou em isso, ou casa, sozinho que em é casa. o normal, não é? Um Pois. clássico, um clássico. É o normal. Pronto, tomando as minhas palavras, as palavras de Geraldo, também as minhas palavras, com quem eu não me cruzar nos próximos tempos, portanto, desejar a todos também um excelente Natal, e um ano 2025 cheio de sucessos pessoais e profissionais, e sempre em segurança, nunca se esqueça. Vou fazer um bocado o lema que nós fizemos já este ano numa mensagem que mandámos, é que o vosso melhor presente é estarem presentes. Portanto, e é isso que eu desejo. Exatamente. Está bem? Obrigado, Pronto. então. Muito obrigado, Obrigada a então. todos. Obrigada a Muito todos. Obrigada, obrigada. até logo. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Boa tarde. Natal para todos. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.